Olá, sejam bem-vindos à aula 22 de Matemática 3. Aqui é a professora Babi. Nós vamos continuar resolvendo questões do Enem e eu acho que de um outro vestibular que eu coloquei, do jeito que a gente estava fazendo, seguindo assim, mesma linha da aula passada, ok? Então, não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, seguir a gente no nosso Instagram, eu vou pedir isso sempre, então, se vocês não estiverem fazendo ainda, façam, porque eu vou continuar pedindo. E qualquer comentário que vocês precisarem, quiserem, etc., podem colocar na caixa de comentários dos vídeos ou nesse e-mail aqui que eu também vejo, ok? Então, vamos resolver mais exercícios, começando por esse aqui. Um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional em que 40% desses pacientes, como é importante, 40% desses pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não tiveram a cura foram distribuídos em dois grupos de mesma quantidade, informação importante, e submetidos a dois tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados. No segundo, 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram uma cura de... E aí tem aqui as questões de porcentagem. Então é o seguinte, qual que é a interpretação desse problema? Você teve uma porcentagem de pacientes que não foi curado, essa porcentagem foi distribuída em dois grupos, e em cada um desses grupos, né, teve essas porcentagens aqui de curados. Então, o pulo do gato era saber que isso aqui a gente estava falando em relação aos grupos submetidos ao tratamento, né? Não pode confundir e achar que é em relação ao total. E aí calcular quantos que foram ali por esses tratamentos inovadores. Então, como que a gente calcula? A gente sabe que os pacientes que não foram curados pelo tratamento tradicional são 60%, porque 40% foram, 60% não foram, né? Ok. O grupo de 60% foi dividido em dois grupos, com a mesma quantidade. Então, cada um desses grupos tinha 30% dos pacientes, né, iniciais. No primeiro tratamento, 35% do grupo foi curado. Então, eu quero 35% de 30%. 30% dos pacientes foram para lá, desses 30%, 35% foi curado. Então, a relação de curados nesse tratamento em relação ao total é 35% de 30%, que é 0,35 vezes 0,30, que dá 0,105. Se vocês ainda estão com alguma dúvida nisso, eu sugiro voltar no vídeo de porcentagem em que eu expliquei isso com mais calma, ok? No segundo tratamento, 45% foram curados. De novo, é 45% de 30%. 30% foi mandado para o segundo tratamento, 45% foi curado. 0,45 vezes 0,30, que é igual a 0,35. O total de curados pelos tratamentos inovadores é a soma dos curados pelo primeiro tratamento e pelo segundo tratamento. Então, é o 0,35 do segundo tratamento, 0,135 do segundo tratamento, mais o 0,105 do primeiro tratamento, que dá como resultado 0,24, que é 24% dos pacientes. Então, 24% dos pacientes, né, iniciais foram curados pelos tratamentos inovadores. Ok? Ok. Vamos mais um. Em 2006, também deu em 2010. Em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e a de biodiesel de 65 bilhões. Nesse mesmo ano, a produção brasileira de etanol correspondeu a 43% da produção mundial, ao passo que a produção dos Estados Unidos da América, usando milho, foi de 45%. Considerando que em 2009 a produção mundial de etanol seja a mesma de 2006 e que os Estados Unidos produzirão somente a metade de sua produção de 2006, para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88% da produção mundial, o Brasil deve aumentar sua produção em aproximadamente. Então, quanto que ele deve aumentar em relação ao que ele está produzindo agora, o que a gente está produzindo agora, aliás. Então, quais são os dados desse problema? A gente sabe que a produção do Brasil e dos Estados Unidos juntas é de 88%, né? 43% do Brasil e 45% dos Estados Unidos. A produção dos Estados Unidos vai passar para metade, que é 22,5%. Antes disso, eu tenho que comentar que a gente pode fazer essa conta só com as porcentagens, porque nesse caso, a produção de 2006 é igual à produção de 2009, né, que são os 2 anos que a gente está trabalhando.
Se a produção de 2009 fosse aumentar ou diminuir por algum motivo, a gente ia ser melhor a gente pegar, passar da porcentagem para os litros, né? Saber quantos litros os Estados Unidos estavam produzindo, ia passar a produzir, fazer a conta toda nos litros e ver quanto que isso ia equivaler ao total da produção de 2009. Ok? Já que ela vai se manter, a gente pode trabalhar só com a porcentagem que é mais rápida, na minha opinião. Então, para manter os 85%, o Brasil ele vai ter que aumentar a sua produção para. Então, o Brasil ele vai ter que produzir quanto do total? Para poder manter esses 88%, ele vai ter que produzir o que os Estados Unidos não produziu, né? Os Estados Unidos vai produzir só 22,5%, então o Brasil vai produzir aí 65,5% do total, ok? Então, o Brasil vai ter que passar a produção, a gente vai ter que passar nossa produção de 43% para 65,5%. Como que a gente faz? A gente faz uma regra de 3, para a gente poder descobrir quanto que teve que aumentar aí da nossa produção antes para a nossa produção de agora. Então, 0,3, que é 43%, é igual a 100%. 0,655, que é 65,5%, é igual a x. Poderia ter usado também, tipo, 43 e 65,5. Né? Se você transformar os dois, não tem problema. Então, eu vou fazer aqui a multiplicação cruzada, como a gente aprendeu para a regra de 3. 0,3x e 0,655 vezes 100. Vai ficar 0,43x é igual a 65,5. Passando esse 0,43 dividindo, o nosso x é de aproximadamente 1,523. E é o seguinte, esse 1, então quer dizer que esse 75%, ele é 1,523 do total. Então, quer dizer que o aumento foi de 0,523, ok? O aumento de 52,3%. Tem essa opção lá, 52,3%. A gente marca aqui. Essa é a nossa resposta. Próximo. Um casal realiza um financiamento imobiliário de R$180 mil, a ser pago em 360 prestações mensais. Nossa, é muito tempo que eles vão ficar pagando. Com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação é de R$500, mais o juro de 1% sobre o saldo devedor, valor devido antes do pagamento. Observe que, a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$500 e considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação é de. Então, você foi pagando a cada vez que eles pagam, por mais que eles pagam mais que R$500, que eles também pagam esse 1% de juro, o que vai abater da conta deles é só esses R$500, ok? Do jeito que falou ali, a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$500. Eu sei que pagou mais, mas é assim que os juros funcionam, né? Vai abater da sua dívida só R$500. Quer saber quanto que vai pagar na 10ª prestação? Então, o que a gente sabe? Quando eu vou pagar a minha 10ª prestação, quer dizer que 9 prestações já foram pagas, ok? Então, 9 prestações de R$500 já foram pagas. Então, eu já paguei R$4.500 da minha dívida. Né? Esse casal já pagou R$4.500 da dívida. Eu tô me inserindo no problema deles. Já pagou R$4.500 da dívida. Então, sobrou, né, 180 mil menos 4.500, que é R$175.500, ok? Da dívida. E aí, agora eu vou calcular o quanto que eles vão pagar. Vamos calcular qual que é o juro de 1% sobre esse valor aqui. É 175.500 vezes 0,01, que é 1%, que dá R$1.755. O valor da prestação vai ser R$1.755, mais... não é o valor da dívida, aliás, é o valor da prestação. A dívida é o que está restando eles pagarem. O valor da prestação vai ser esse 1.755 de juros, mais os R$500 da parcela, que vai ficar aí R$2.255. Nossa, muito caro, né? Na hora que fui fazer esse problema, eu até revisei a conta, porque eu falei, nossa, mas eles estão pagando tanto assim, mas eu não sei, né? Eu não entendo de tanto assim, quais são os valores na prática, se isso seria muito absurdo. Talvez seja. Então, 2.255, alternativa D, ok? Esse é o valor a ser pago na 10ª prestação.
Mais uma questão. Um torrefador, eu pesquisei, eu não sabia o que era. O torrefador, ele é a pessoa que trabalha ali na torra do café. Não sabia antes. Achei impressionante. Um torrefador comprou uma saca de 60 quilos de café especial cru, né, antes de torrar, por R$ 400. Devido à perda de umidade durante o processo de torrefação, são perdidos 10 quilos de café por saca. Então, ele só comprou uma saca, vão ser perdidos 10 quilos de café. O torrefador irá vender o café torrado em embalagens de de 1 quilograma, aliás, e tem por objetivo obter um lucro de 200% em relação ao valor pago por unidade vendida. Que preço de venda por unidade esse torrefador deverá estabelecer para atingir o seu objetivo? Né? Dado os dados que a gente tem ali, qual vai ser o preço da venda, né, de cada pacote de 1 quilo? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que no início eu tinha 60 quilos de café, perdi 10 quilos, né, por causa da perda da umidade e tudo mais, e me sobraram 50 quilos de café. Eu sei que eu vou produzir pacotes de 1 quilo. Se eu tenho 50 quilos de café torrado, né, porque eu vou vender o café torrado, eu vou ficar com 50 pacotes de 1 quilo, certo? O custo de produção por pacote foi o seguinte, foi o valor total, né, dessa saca e as embalagens que eu produzi com essa saca de café. O valor pelo qual eu comprei a saca de café foi R$ 400 e eu produzi 50 embalagens, né? Ok. Então, 400 sobre 50 deu R$ 8 por embalagem. Porque a gente tem que considerar também que que teve uma parte que foi perdida. Então, a gente não poderia, por exemplo, colocar aqui, sei lá, algum valor diferente de 50. Eu tenho que considerar os pacotes que eu fiz com aquela saca, considerando a perda e tudo. Quando a gente calcula valor de coisas para poder colocar preço, a gente, sei lá, se todo mês eu tenho uma perda de 3%, eu tenho que colocar isso para poder considerar meu lucro, ok? Várias questões podem ser feitas com essa mesma temática, por isso que eu estou explicando. O cálculo do preço da venda, considerando um lucro de 200%, é o seguinte. O preço da venda é o preço do custo mais o lucro. O preço do custo foi R$ 8, que a gente viu. O lucro é de 200%. Vamos calcular quanto que vai ficar na prática. O lucro vai ser 200% sobre, né, o preço de custo, que foi informado para a gente no problema. Então, lucro é igual a 8 vezes 200%, que é igual a 16. Então, o preço da venda vai ser igual ao 8 de custo, mais os 16 de lucro, que vai ficar 24. R$ 24 cada saca, opção B. Ok? Vamos fazer essa questão aqui. Essa questão não é do Enem, mas eu achei ela super legal, aí eu resolvi pegar. Acho que é Escola Superior de Publicidade e Marketing, que é esse vestibular, eles têm vestibular próprio. Que é o seguinte, certo capital foi aplicado a juros compostos durante 2 anos, a taxa de 20% ao ano. Se esse capital tivesse sido aplicado a juros simples, para obter o mesmo rendimento, a taxa mensal deveria ser de quanto? Então, eu sei quanto que foi, eu sei qual que foi o rendimento a juros compostos, eu quero ter o mesmo a juros simples, a minha taxa vai ter que ser modificada, né, para mais, para menos, não sabemos, até então. Então, vamos ver quanto que vai ser quanto que a gente vai ter que mudar ali a taxa. Professora, mas eu não sei qual que é o capital. Não precisa saber. Nessas questões assim, se ele não deu o capital, né, nesse caso, você pode ter certeza que você pode montar essa equação, em algum desses momentos, esse C do capital, assim, ele vai sumir. Ou senão ele estaria, né, nas opções. As opções estavam só em porcentagem. Eu não coloquei aqui, mas as opções estavam só em porcentagem. Então é o seguinte, meu capital, eu vou chamar ele de C. Então, primeiro eu vou fazer o cálculo a juros compostos. Vamos lembrar as fórmulas dos juros compostos, que é o montante, é igual ao capital inicial, vezes 1 mais a taxa. A taxa, lembrando, ela vai ser em número decimal, né, que eu vou colocar para poder jogar nessa fórmula. Isso elevado ao tempo. O tempo tem que estar no mesmo tempo que a taxa. Então, se eu estou falando taxa de não sei quanto ao mês, o meu tempo é a quantidade de meses, ok? Nesse caso é o seguinte, o capital, que eu não sei, é vezes 1 mais 0,2, que é nosso 20% de taxa ao ano, elevado a 2, que são 2 anos. Então, 20% ao ano, 2 anos. Ok. Vai dar que M é igual a C vezes 1,2 ao quadrado. Vai ficar que o montante é igual a 1,44 vezes o capital inicial. Ok?
Agora vamos fazer o cálculo de juros simples. Os juros, no caso, vão ser então aqui a gente vê que o que cresceu desse montante em relação ao capital foi 0,44, certo? Que foi o que deu ali a mais, vai ser o capital mais 0,44, que foi os juros. O cálculo do juros simples ele vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Nesse caso, ele queria, para a gente que estava no problema, a taxa mensal. Então, eu não vou mais usar o 2 de 2 anos. Eu vou usar 24 meses, porque ele quer a taxa mensal, ok? E o seguinte, eu sei que essa conta dos juros tem que dar 0,44C, que é o que deu de juros aqui, nos juros compostos. Eu quero a taxa igual. Eu quero a taxa igual não, eu quero rendimento igual. Então, eu vou cortar aqui o capital, né, C com C, do jeito que eu falei no início do problema. E aí, eu vou passar o 24 para cá, dividindo. Então, eu vou cortar aqui, passar o 24 dividindo. A taxa vai ser 0,44 sobre 24, que dá ali aproximadamente 1,83%. Então, essa que vai ser a minha taxa mensal agora a juros simples, 1,83%. Ok? Então, essas eram as questões que eu tinha separado. Questões, a maioria delas de matemática financeira, né, que eu acho que é o que ficou faltando mais na última aula. Vocês sempre podem me dar sugestões, né, se vocês quiserem outros exercícios, outra temática de exercício também. Teve aquelas questões de função e tudo mais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.